Olá, terceiro ano, como vocês estão? Na aula de História de hoje, nós vamos rever um pouquinho dos conteúdos que nós já estudamos, né? Vamos realizar aí algumas atividades juntos, que nós também já enviamos, né? Para vocês estarem fazendo. Espero que vocês aproveitem bastante e acompanhem comigo, viu? Nesse bimestre, nós começamos falando sobre a nacionalidade, vocês lembram? Que além do nome que recebemos ao nascer, a nossa identidade também está relacionada com o lugar onde nós nascemos. Nós que nascemos no Brasil, temos a nacionalidade brasileira, vocês lembram? Nós temos a certidão de nascimento, a nossa carteira de identidade, que comprovam a nossa nacionalidade. Falamos também um pouquinho sobre um elemento que caracteriza a identidade brasileira, que é a nossa língua. Apesar dos diferentes sotaques e expressões encontradas no Brasil, a língua falada em todo o território é a mesma, que é a língua portuguesa. Vocês lembram que nós falamos um pouquinho também sobre a bandeira nacional e o hino nacional? Falamos também sobre a identidade e a identidade cultural. O que é a identidade? É tudo aquilo que caracteriza você como indivíduo, tudo que você gosta e acaba se identificando mais. Isto é, as suas preferências e seus gostos, que podem ser iguais aos gostos e preferências de um grupo ou diferentes pessoas. E quando falamos sobre o Brasil multicultural? Que toda comunidade tem a sua história, seus costumes e sua maneira de comemorar ou lembrar acontecimentos importantes. Lembram que nós falamos que o Brasil é um país de muitas culturas e nossos costumes começaram com a mistura da tradição de alguns povos, como os povos indígenas, os africanos e outros, que vieram para o nosso país. Quando os portugueses descobriram o Brasil, já existia um povo que aqui morava, que é o povo indígena. E você já percebeu como a cultura indígena está presente em nosso dia a dia? Por exemplo, você conhece alguém que se chama Tainá, Cauê ou Jandira? Já ouviu as palavras Ipanema, Pipoca, Jacaré ou Maracanã? E todos esses nomes têm origem indígena e fazem parte do nosso dia a dia, assim como alguns hábitos. Você já comeu a tapioca? É um alimento de origem indígena, feito com a mandioca, planta cultivada pelos povos nativos desde muito antes da chegada dos europeus. Os indígenas possuíam muitos conhecimentos sobre agricultura, medicamentos naturais e usos de recursos da floresta, que até hoje nós utilizamos. Outra contribuição importante dos povos indígenas para a cultura brasileira são os mitos, que são narrativas simbólicas ou fantasiosas com elementos sobrenaturais, transmitidas pela tradição oral de um povo, que retratam sua visão de mundo e de aspectos da natureza humana. E para os indígenas brasileiros, a tradição oral é muito importante. Como tradicionalmente esses povos não possuíam escrita, seus saberes e conhecimentos foram sendo transmitidos oralmente ao longo dos séculos. E a cultura afro-brasileira? Durante o período em que o território brasileiro foi colonizado pelos portugueses, foram trazidos para cá, à força, milhares de africanos para trabalhar como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar. E mais tarde na mineração e nas lavouras de café. Esses homens, mulheres e crianças pertenciam a muitos povos diferentes, com hábitos, crenças e culturas próprios, e viviam em comunidades distantes umas das outras. E depois da cultura portuguesa, a africana foi a que mais influenciou a cultura brasileira, trazendo seus ritmos, seus rituais e suas histórias.
danças, festas, músicas e alimentos. O samba, um dos ritmos brasileiros mais conhecidos, tem origem africana. O samba nasceu na Bahia no século XIX, da mistura de ritmos africanos, mas foi no Rio de Janeiro que ele se desenvolveu. Nem sempre o samba foi um símbolo bem visto no Brasil. Durante a década de 1920, quem fosse pego cantando ou tocando samba poderia ser preso. Alguns povos africanos também trouxeram festejos ligados à sua religiosidade. As festas portuguesas e africanas foram modificadas aqui e se transformaram em tradições brasileiras. Na página 104 do seu livro, vamos realizar a atividade juntamente. Número 1. Leia a letra da canção abaixo. Tupi. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si. Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi, é tudo tupi. Tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, tu. Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré. Quem sabe o que é? Letra B. Na sua opinião, o que o autor da canção quis dizer com o verso "Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si"? Ele se refere a todas as pessoas ou apenas aos brasileiros? Explique com suas palavras. Na letra C, também tem uma perguntinha. Você concorda com ele? Se fosse para eu responder, eu diria que sim, já que todo brasileiro tem um pouco de indígena dentro de si, seja por ser descendente, já que somos um povo miscigenado, ou seja pelo idioma, que possui grande influência de línguas indígenas. Já no número 2, está dizendo assim: uma das formas de conhecer a história e a cultura de um povo é por meio do folclore e dos costumes. Pesquise em livros, revistas e na internet imagens de costumes, danças, alimentos ou festas que herdamos dos povos africanos. Colhe-as ou desenhe nos espaços abaixo. Vou deixar aqui para vocês um exemplo de dança, de alimento, costume e festa que os povos africanos nos deixaram como herança. Pessoal, conseguiram acompanhar? Espero que sim. Qualquer dúvida pode nos mandar, pelo e-mail ou pelo WhatsApp, que nós vamos responder as suas questões, tá bom? Até a próxima!